da carpé de. colherzinha e já Vamos coloco lá. fazer um carpé com cardamomo, ô Diva? Vamos? Bora, lá em casa tem. Vambora, vamos pra aula. Ótimo, ótimo. אוויררים צלול כיין, וריח אורנים, נישא ברוח ארבעים, עם כל פעמונים. ובתרדמת אילן ואבן, שבויה בחלומה, העיר אשר בדת יושבת, ובליבה חומה. ירושלים של זהב, ושל נחושת ושל אור, הלא לכל שירייך אני כינור. ירושלים של זהב, ושל נחושת ושל אור, הלא לכל שירייך אני כינור. כינור. Estamos praticamente terminando a comemoração de Yom Yerushalayim, essa cidade tão linda e tão complexa ao mesmo tempo, né? Quem não esteve lá tem que dar um jeito de ir algum dia, porque realmente é muito especial essa cidade. Enfim, esse dia que marcou, na verdade, estamos no finzinho, né? Que marcou a reunificação da cidade de Jerusalém desde 1967. Mas é a nossa capital eterna, né? Desde a época do rei David, né? Nós vamos, antes de iniciar o estudo, fazer a contagem do Homer. Estamos chegando no finzinho, né? Então, para quem tiver com o Sidur, está na página Sidur Shavuatov, está na página 26. הנני מוכן ומזומם לקיים מצוות עשה של ספירת העומר כמו שכתוב בתורה, como está escrito na Torá. וספרתם לכם ממחרת השבת מיום אביכם את עומר התנופה, 7 שבתות תמימות תהיינה עד ממחרת השבת השביעית, תספרו 50 יום, והקרבתם מנחה חדשה לאדוני, ויהי נועם אדוני אלוהינו עלינו מעשה ידינו כוננה, עלינו מעשה ידינו כוננהו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על ספירת העומר. Amém. היום 44 יום שהם 6 שבועות ושני ימים לעומר. Hoje estamos contando 44 dias que correspondem a 6 semanas e 2 dias da contagem do Homer. Boa noite para todos, sejam super bem-vindos. Eu acho que eu ouvi a voz do Celso em algum lugar aqui, ou eu estou sonhando? Eu ouvi a voz do Celso, eu não estava enganado. Estamos no finalzinho da contagem, né? Como o nosso homem calendário poderá confirmar, semana que vem é Shavuot. E depois a gente vai falar um pouquinho sobre Shavuot, mas vamos primeiro ao nosso estudo da Torá, da Parashá Bamidbar. E eu dou as super boas-vindas a Thaís, de tão longe, no outro fuso horário. Nossa, até a Bárbara está aqui. Uau, que lindo ver a Bárbara aqui. Boa noite, Bárbara. Boa noite, Boa Ana noite. Cláudia. Boa noite, Dona Gilda, que ainda não tinha visto, a Sandra, enfim, todos que estão aqui com a gente. Thaís, super bem-vinda. E a palavra é sua. Vamos iniciar esse novo 4º livro da Torá. Uau! Estamos chegando perto de Rosh Hashanah Yom Kippur, Simchat Torá também. Você vai Foi? fazer as bênçãos? Dá. Posso fazer, se quiser eu faço, sim. Então as bênçãos estão na página 44, as bênçãos do estudo, né, da Torá.
ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לעסוק בדברי Torá, que nos ordenaste lidar com as palavras da tua Torá, ve'arev na Adonai Eloheinu et divrei Toratecha befinu vefi amcha בית ישראל, ונהיה אנחנו וצאצאינו וצאצאי עמך בית ישראל, כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך לשמה. ברוך אתה אדוני המלמד תורה לעמו ישראל. Amém. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו עם כל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Ah, amém. Bom, por uma coincidência, o estudo da Parashat Bamidbar do ano passado também fui eu que fiz esse estudo, uma coincidência, né? Olhando os nossos históricos, então. Mas esse ano eu pensei em algo diferente do que a gente fez o ano passado. Então, eu mandei um texto prévio para vocês darem uma olhada. Não sei se vocês conseguiram, né, ler o texto. Mas para aqueles que não leram, eu vou tentar fazer um resumo, porque a ideia aqui é ouvir também a opinião de vocês com relação ao texto que eu enviei, né? Então, como é super conhecido, Bamidbar, quarto livro da Torá, ele começa com um censo, né? Que é a contagem, né? Que é o tema central do livro, essa parte da demografia, né? E aí, nessa contagem, se chega à contagem de 600 mil homens em idade de embarcar no serviço militar. Também a gente falou um pouco o ano passado e a gente sempre comenta. Então, dentro da nossa tradição, né, esse livro se tornou conhecido pela primeira palavra ali da leitura, né, no deserto. E aí, dois antropólogos, Arnold e o Victor, eles sugerem uma possibilidade de estudo mais profundo de Bamidbar, né? Do livro. E aí, ele traz eles tentam trazer para a gente o quê? Que o fato da experiência formativa de Israel ter ocorrido no deserto, né? Ele se torna altamente significativo, pois é lá que o povo experimenta uma das ideias mais revolucionárias da Torá, né? Nomeadamente, uma sociedade ideal é aquela em que todos têm igualdade, dignidade, soberania de Deus, né? Mais para frente o texto fala sobre a igualdade. E aí, Arnold argumentou que as sociedades desenvolvem rituais para marcar essa transição de um estado, né? Então, ele deu um exemplo, para quem leu, né? Da infância para a idade adulta, né? É uma transição, é um período de transição. E aí ele fala que esse período de transição ele é dividido em 3 partes. A primeira é a separação, que é a ruptura simbólica, é quando a gente deixa o passado, né? A terceira é a incorporação, que é quando você começa a viver esse momento novo, essa experiência nova, essa identidade nova. E ele fala sobre a segunda, que é o estágio crucial da transição. E aí ele fala o seguinte, né? Que esse segundo estágio é quando você... ele se chama de limiar, e é quando você está em uma espécie de terra de ninguém, entre o velho e o novo. É um período que você está entendendo ainda esse momento, né?
E aí ele traz o exemplo, né, do deserto, que é uma terra de ninguém, sem populações estabelecidas, sem cidades, sem ordem, sem civilização, né? Que é o lugar onde os descendentes de Jacó e, a sós com Deus, né? Ele descreve isso. E eles abandonam a sua identidade e assumem a outra, né? Eles abandonam o Egito, o passado, e eles estão em busca da terra prometida. O Victor, que é o outro antropólogo, ele traz um outro conceito, né? Que ele traz a questão da distinção entre a sociedade, né? Ele traçou, né? A distinção entre a sociedade e o que ele chamou de comunitas, né? E aí, nessa parte, ele fala exatamente dessa experiência transformadora que é vivida nesse tempo, nesse meio que ele chama do espaço limiar, né? Onde é um estado que ele chama, que eu falo que é um estado raro, em que durante esse breve período todos são iguais. E aí, passando mais lá para frente do texto, né? Ele reforça isso com um trecho que eu achei muito legal, e aí eu vou ler esse trecho para vocês, que é um trecho que ele tirou de Oséias, né? Ele fala assim: portanto, agora vou seduzi-la. Eu a levarei ao deserto e falarei com ela com ternura. Lá ela responderá como nos dias da sua juventude, como no dia em que saiu do Egito. Naquele dia, declara o Senhor, você me chamará de meu marido, você não me chamará mais de meu mestre. E para encerrar essa primeira parte, né, toda a descrição do campo em Bamidbar, com ênfase na igualdade, se encaixa, então, perfeitamente na descrição que Turner traz das comunitas, que é o estado ideal que as pessoas só vivem no espaço limiar, onde deixam o seu passado para trás, mas ainda não alcançaram o seu destino final, que é a terra de Israel. E ele faz, então, já no final do seu texto, uma, uma comparação, né, do livro de Bereshit, com uma cena de ordem abençoada, né, social, ali dividida em 6 dias, que é o que a gente estuda no início do livro de Bereshit. E aqui, né, ele faz a comparação com das 12 tribos, cada pessoa em Bamidbar, como cada espécie em Bereshit, em seu devido lugar, cada um com seu estandarte, sobre as bandeiras de sua casa ancestral. Então, esse é o resumo desse texto que eu achei super interessante para conversar com vocês. E aí eu gostaria de conhecer um pouco mais da história de vocês, né? E aí a minha proposta é o que você, né? Cada um tem a sua experiência. O que você acha que torna uma experiência formativa, né? Você consegue lembrar de alguma ocasião em que teve tal experiência? E eu queria, antes de abrir para vocês, eu queria contar a minha experiência, que eu acho legal, que eu acho que tem bastante gente que está fazendo curso na segunda-feira com o Celso, comigo, com o Davi, enfim. E eu acho que se encaixa muito nisso, porque eu me lembro que durante o meu período de conversão, as pessoas achavam bem estranho, né? Uma pessoa japonesa que vem de uma família cristã, com pai pastor,
e os avós, né, budistas, eu sair desse círculo e querer ingressar, estudar uma nova religião, uma nova vida. E aí eu me lembro que um dia eu estava estudando, não me lembro quem foi a pessoa, tentei lembrar, mas minha memória não deixou me lembrar, que um dia falaram assim para assim, você está preparado, você está nesse processo, você está quase perto do seu Beit Din, e você está preparada, né, para a mudança da sua vida? E na hora eu não entendi o que a pessoa me falou com questão de mudança de vida. Nossa, mas por que vai mudar? E aí, quando eu realmente comecei, né, a entender que caiu a ficha, eu falei assim, nossa, eu já estou nesse processo e a minha vida já está mudando há muito tempo, porque eu ia nas festas com os meus amigos, eu já não sentia que ali era o meu espaço, porque as pessoas não conversavam o que eu queria conversar, ou que, por exemplo, uma simples bênção de agradecimento por aquilo que eu vou comer, por aquilo que eu vou beber, que fazia sentido e tinha significado para mim, não fazia não tinha o menor sentido, o menor significado para os meus amigos. E aí eu descobri que eu tinha ganhado realmente uma nova família. Então, estar na sinagoga, estar com vocês, estudar com vocês, isso é muito representativo, isso é muito importante, isso é muito gostoso. E você começa a entender que quando você está longe, você não tem esse contato de sábado que vocês têm todo sábado, é uma perda enorme, porque o contato, né, a energia que ali circula, o carinho das pessoas, as vozes todas juntas, não é a mesma coisa da gente ouvir, né, pelo Zoom. Ainda que você tenha uma conexão e você tenha que se forçar uma dedicação maior para realmente se conectar, é diferente. Então, essa experiência que eu queria comentar com vocês, porque eu sei que vários de vocês estão, né, nesse processo de estudo, alguns pretendem fazer o Beit Din no futuro, que vocês comecem a ligar esses pontos para vocês verem como é importante essas conexões que a gente vai fazendo dentro do judaísmo, dos textos que a gente traz, das inspirações que a gente vive. Isso é muito gostoso e é único, em nenhum outro lugar a gente encontra, por mais que a gente tenha vivência com outras religiões, com outros amigos que têm outras culturas religiosas, essa conexão que a gente tem, ela é incrível. E aí abro, então, para vocês contarem se vocês têm uma experiência também parecida, né? Ou alguma coisa para contar com a gente, para contar para a gente. Bom, vai. Se ninguém vai falar, eu vou começar, vai, só para ajudar, vai. E eu tenho muitas, né? Quanto mais velho você vai ficando, mais experiências desse tipo você tem. Então, eu posso falar que eu tenho inúmeras. Mas, só para contar uma mais recente, né? Eu não vou voltar lá atrás. Eu tenho algumas que eu já contei de infância, inclusive. Mas uma bem mais recente é quando eu tava para, enfim, concluir meu curso de rabino, né? Enfim, na verdade já está olhando por esse lado do liminar, né, que você trouxe, Thaís, a partir de um certo momento, quando eu entreguei minha tese, terminei tudo que eu tenho que fazer, eu entrei nesse estado, né, de ser e não ser. Eu estava bem ali, e agora? Eu não sou mais estudante, mas também já não sou mais rabino, né? Ainda não sou rabino, falei errado. Então você fica nesse estado, peraí, o que que eu sou exatamente nesse momento, né? Mas a transformação grande, claro, veio no dia da ordenação, enfim, com toda aquela cerimônia maravilhosa que fizeram, e você desce ali, né? A gente estava numa sinagoga, né? E um dia, se alguém quiser ver, tá no YouTube, né? Mas enfim, toda a cerimônia foi numa sinagoga, e a hora que você sobe, você é ainda um ex-estudante. E você desce, você mudou, né? Você, enfim. Claro que não muda nada, na prática não muda nada, né? Mas a cabeça, assim, fala: caramba, agora estão me chamando de rabino, né? Mudou alguma coisa aí, as pessoas estão enxergando alguma coisa diferente, né? Não mudou nada, obviamente eu era a mesma pessoa, né? Mais ou menos, né? Mas enfim, mas é só para contar um exemplo aí de alguma transformação. Para mim foi uma transformação grande,
um esforço de muitos anos, um sonho de mais anos ainda, e, enfim. E foi bem bacana. Tem muitas outras, mas vou deixar a Renata falar primeiro. Peraí, deixa eu abaixar a mão aqui, baixar a Ah, mão. tá bom. Então, eu tenho uma história mais ou menos parecida com a da Thaís, que foi eu cresci numa família católica e a família do meu pai bastante católica mesmo, e, e a gente sempre vai, essas mudanças de vida, de estado, elas são contínuas. E comigo também se deu esse momento em que houve momentos profissionais, em que eu me formei em duas áreas, e a gente fica num estado de que eu era estudante, agora eu não sei bem o que é, onde que eu estou pisando, e de repente eu sou profissional, e isso é contínuo em todas as nossas situações e as nossas situações existenciais. Comigo também se deu quando eu tomei a decisão. Eu sempre queria muito conhecer o judaísmo, participar, e eu sempre quis, desde menina, desde 12 anos, eu sempre quis. É uma história que vem aí bem longa. Mas quando eu tomei essa decisão de ir procurar, de formalizar uma situação que já estava latente dentro de mim, também foi muito significativo, e da minha família só estava restando a minha mãe, mas ela foi assim, extremamente significativo, ainda mais que isso aconteceu numa fase da minha vida em que eu já estava mais velha, né? Não estava mais tão criança, né? E é um momento em que você tem que largar aquelas rotinas de uma situação em que eu era católica e passar por todo um processo de transformação interna e abraçar essa minha nova situação de judia. E isso dá uma transformação extremamente significativa, não só é gratificante para a pessoa, mas inquietante, porque você sabe que você deu um passo, é gratificante, você conseguiu, você preencheu uma demanda sua interna, mas você agora está diante de inúmeras expectativas, não só da comunidade a qual você vai viver e vai se relacionar, mas dentro de si mesmo, né? É mudança de óculos, é mudança de lente. Isso daí sempre é enriquecedor, é bastante enriquecedor. E eu vejo tudo isso como as contínuas metamorfoses da vida, em que você sai de um estado, uma situação em que compara com uma lagartinha, em que você passa por um processo de recolhimento, que é Bamidbar, você fica recolhido, o meio ambiente te convida a esse recolhimento, muito embora não tenha sido um casulo muito fechadinho, e você eclode mais para frente numa linda borboleta. E até que você novamente entra nesse processo. Ele é contínuo, de situação 1, recolhimento e eclosão de
de uma nova situação. Obrigado. Compartilhar com a gente. Eu não estava nesse período, Que eu não lindo! conheci depois, né? Uau. JB quer falar isso? Pois é, eu acho que a, a Morá trouxe um, uma, essa é muito, vamos dizer assim, provocadora, né? Provocador porque eu não sei se é muito difícil a gente falar sobre esses temas, essas temáticas, sabe, aqui toda a comunidade. A gente parece que, não sei se queria, assim, não falar, ficar na sombra, no sentido de não estar falando de certas particularidades em relação ao teu antigo segmento, né? Enfim, eu gosto de falar muito, mas não gosto muito de falar sobre mim, né? Eu sou uma pessoa toda extrovertida, mas introvertida quando eu tenho que falar da minha particularidade. Mas não sei se eu vou falar Renata, eu acho que ninguém gosta de ser chamado de Dona Renata, né? Com a fala, o depoimento da Renata, da Morá também, que socializou, eu penso assim que também não. eu- essa seria a ocasião. Olha, eu estou até gaguejando para falar. Mas, enfim, eu também, como a Renata e a Thaís, vim de uma família nordestina tradicional totalmente evangélica, né, da parte materna, porque da parte paterna não, né? Meu pai era família da Paraíba ali, de um contexto mais ali que me trouxe certas questões para eu procurar o judaísmo, mas desde criança eu sempre gostei mais das histórias judaicas, assim, gostava muito de ler, então isso me fascinou. E, enfim, aí eu saí bem novinho, fui fazer seminário, fiquei uns 10 anos no seminário no interior do Paraná, né? E me formei. Depois eu fiz o mestrado em aconselhamento, pastoral, de casamento, me tornei missionário, pastor e um monte de coisa. Morei em São Paulo. Trabalhei bastante em São Paulo, trabalhei com crianças de ruas, drogado, um monte de coisa. E, por fim, eu sei que eu andei o Brasil inteiro, vim parar em Lages, depois de passar pelo Rio Grande do Sul, litoral de Santa Catarina, Paraná e São Paulo, Minas Gerais. Eu estou resumindo uma situação e continuei, assim, acreditando naquilo nos dogmas, nos fundamentos, na crença que a gente acha que foi passada de pai, que depois, aliás, de família, e que depois você acha pensa que seria o certo, né? E tudo mais. Mas, enfim, eu tenho duas irmãs em Curitiba e teve uma situação que me abalou muito, né? E abalou a família e a minha estrutura emocional de fé, e como diz Michael Foucault, foi totalmente desconstruída pelo fato assim que de repente a minha irmã, que era a outra casada, ela contraiu um câncer e muitas orações e rezas, a gente chamava oração. Hoje a gente aprende que tem um monte de outros significados e ah, ah, todo o sofrimento dela de acompanhando, eu vivia mais em Curitiba do que aqui em Lages, e a outra minha irmã também que mora lá casada. Estava lá, a mãe vinha direto também para Curitiba, então aquilo dali foi me abalando e eu já não. Enfim, eu não me via mais. É algo tenebroso, algo triste que eu não gosto, eu fico constrangido de falar, mas foi essa situação que me fez eu abandonar a minha antiga fé e não tinha mais espaço para mim, porque eu já não acreditava, eu estava assim, sabe, morar. E todo mundo, assim, como se eu estivesse passando assim, tinha me jogado no maremoto, eu não sabia. Quando voltei para a praia, eu não sabia mais quem era eu. Perdi toda a noção. E
O que me, talvez, e o que me segurou foi entender e procurar o judaísmo, sabe? Eu sei que eu andei bastante caminhos, o Davi sabe, algumas pessoas sabem, mas eu acredito que os caminhos que a gente anda, o Criador, Deus, o Eterno, ele vai canalizando para a gente chegar onde realmente deve ser, porque ele conhece o intento, a intenção, o desejo do nosso coração. Então, foi todo o sofrimento, a morte da Mana que me fez eu largar a antiga religião e abraçar o judaísmo, sendo que, na verdade, isso já estava dentro do meu coração, que eu gostava bastante. E tive que passar um outro conflito, porque para abandonar a religião da família, da mãe, que toda a dedicação, da parentela, de uma cidade de 180 mil habitantes, que é na cidade que eu moro aqui há mais de 20 anos, muito casamento, tá entendendo? E bem conhecido, então todo mundo questionando, sabe? Então foi um outro processo de muita angústias, incertezas, mas o principal foi enfrentar a família, né? Enfrentar a família e não foi fácil para a família aceitar, não foi fácil para a mãe aceitar principalmente, mas agora está todo mundo em paz, foi um momento assim que precisou ser e eu estou aqui. Eu estou feliz, eu me sinto muito feliz. Eu conheci o Neshama vocês no tempo pandêmico, foi um período também ruim, e tenebroso, que todo mundo tinha que ficar em casa, ninguém podia mais fazer nada. E eu digo, e agora? Eu tenho que rezar sozinho, eu tenho que estudar sozinho, né? E esse abençoado do Muscat, que eu não sei se ele está aí, né? Então o Gabriel lá de Mogi me apresentou o Muscat me jogou dentro do Nexamar e eu entrei no Nexamar, era uma quarta-feira, que a gente fazia aqueles serviços tão gostosos, né? Bem cedinho, todo mundo, conhecia a Carol e o Celso, todos vocês, e eu ficava ali quietinho, meio assim, né? Mas eu estou aqui e eu não quero chorar, mas eu me sinto, vocês não sabem a imensidão do meu coração de tê-los como meus amigos, meus irmãos, minha família, minha comunidade. E olha, isso é tudo de bom para mim. Vocês não sabem o tanto que vocês representam, tanto espiritualmente como emocionalmente, tudo para mim. Vocês não sabem, né? É jurassicamente maravilhoso estar com Ai, vocês. meu Deus do céu. Super obrigado, JB, pelo depoimento. Quem quiser conversar mais com o JB e saber mais da história do JB, todos os detalhes, JB vai estar em São Paulo a partir de sexta, é isso, JB? Sexta, tu chega? Isso, sexta-feira agora. Então vamos ter a oportunidade de passar o fim de semana inteiro com o JB, desde sexta até sábado de manhã, sábado à Shavuot. noite. Shavuot, vamos falar sobre isso daqui a pouco. Eu sugiro, né, eu não sei quem mais gostaria de falar. O assunto não é conversão aqui, tá bom, gente? Foi um exemplo que a Thaís trouxe, né? E a Rê e o JB abraçaram, mas enfim, a gente pode falar sobre outras situações. Né? Tem gente que acabou de ter filho, ou quase acabou de ter filho, né? De repente também pode ser uma mudança grande, não sei. Fala, Ana Cláudia. Oi, boa noite a todos. Né, que bonitos relatos, né? Muito, muito bonitos. Para mim, o meu momento foi ao pegar o Sidur mesmo, ter o Sidur nas mãos, abrir o Sidur, ver todas as orações, né? Com os respectivos horários. Aquilo para mim foi um momento de transformação, que eu me senti mais próxima também de Deus, né? Porque a gente de ver, né, o idioma, né, o hebraico, né, transliterado, né, mas ainda assim, e, e fazer todas as orações assim, né, que preenchem o nosso dia, que estão bem presentes, né, em vários momentos, também quando eu peguei o livro de Salmos, mas principalmente o Sidur mesmo, para mim, esse foi o meu momento. Bacana, que legal, Ana.
Bom, a gente já está até avançando da hora, né? Mas eu queria ler o penúltimo parágrafo do texto, né, para vocês e fazer uma última pergunta. Se alguém quiser comentar que ainda não falou, eu acho que seria também interessante compartilhar uma ideia, né? E já passo a Falamos, palavra para o Paulo. Só uma pergunta, estamos na, só na para hora ainda. entender. Temos 20 Eu minutos cheguei ainda. Ah, atrasado, então tá. eu cheguei Oi, atrasado. Paulo. Desculpa, eu cheguei atrasado, só queria entender. Você está falando sobre que texto, por favor? Ah, eu mandei no grupo do Neshama. Eu não sei, você não teve acesso ao Não. texto? Tá, Davi, depois você encaminha para ele o texto Encaminha, com que a certeza. Eu gente. tentei compartilhar aqui, mas é muito complicado compartilhar. Não consegui. Tem que, enfim, é uma confusão compartilhar aqui. Mas eu Tá, mando já Obrigado. eu já mando pro Paulo agora mesmo. tá bem. Então, o penúltimo parágrafo fala o seguinte: o deserto não era apenas um lugar, foi um estado de ser, um momento de solidariedade, a meio caminho entre a escravização no Egito e as desigualdades sociais que mais tarde surgiriam em Israel. Um ideal que nunca será esquecido, mesmo que nunca seja totalmente capturado novamente no espaço e no tempo real. E aí eu faço a segunda pergunta para a gente fechar essa parte do estudo. Você se identifica com a ideia de que tempos desafiadores podem levar a uma transformação positiva? Quem ainda não falou quer falar? Acho que eu não falei ainda. Pode falar? Tudo bem? Sim, Acho que todos os desafios que aparecem na vida da gente, por mais difíceis que sejam, eu acho que impulsiona a gente a evoluir. Porque se a gente deixar o negativo tomar conta da gente, não saber lidar com situações, é mais complicado. Então, desde que eu comecei os estudos, enfim, há muitos anos, tudo, realmente a minha vida transformou, porque a gente estava envolvida numa redoma de que o negativo deixava a gente para baixo, não sabe, a gente não conseguia enxergar uma luz no final do túnel, tudo. E depois de leituras, de compreensão de textos, de uma introspecção, a gente sabe que todo o negativo não é ruim, é uma coisa boa para a gente evoluir, para a gente se tornar uma pessoa melhor e mais forte. Então, eu também passei por situações difíceis, com pessoas muito próximas de mim, com problemas de saúde, e isso me tornou uma pessoa mais forte hoje. Então, eu acho que Ganzu Letová, tudo vem para melhorar. Deus Sempre. A gente não levar. pode se deixar abater ou se sentir fraca. Não, eu acho que a gente tem que, nesses momentos de desafios, que nem as ondas do mar, né? Vai e volta, dar a volta por cima e conseguir superar e seguir em frente. Senão, não vale a pena. Tem que Muito seguir. bom. É isso. Mais alguém quer comentar mais alguma coisa? Obrigada, Thaís. Eu que agradeço. Então eu vou falar rapidinho, vai. Eu, eu acho que os momentos de crise, os momentos que a gente se sente na negatividade, eles, se a gente olhar como um aprendizado e o que a gente pode fazer para entender, aprender, aprimorar e transformar, a gente acaba saindo desse lugar negativo e criando um lugar positivo. Mas eu não entendi, eu queria que alguém me explicasse o texto quando fala do deserto, porque a ideia que eu tenho do deserto é um lugar de escassez, é um lugar de falta, né? E aí eu vou para um pensamento que eu tenho em relação à vida, de que a gente vive numa esfera dual,
né? Uma esfera que ela não é integralmente só uma coisa, né? Você tem a dualidade, você tem a noite, o dia, você tem a chuva, a seca. Então, eu não sei, Davi, talvez explicar um pouquinho esse Bamidbar, no sentido, ou mesmo como chama a Morá, que eu já perdi aqui, Thaís. Thaís, o que o texto traz com relação ao deserto? Eu queria entender natural, o que está escrito? Na verdade, é que assim, eu fiz um resumo de pontos principais para a gente, tentando, para que a gente pudesse entender o que era o contexto. Mas assim, se você ler com calma, você vê que ele vem explicando, ele dá outros exemplos. Ele falou sobre o deserto porque o povo de Israel era um exemplo de que nós saímos da escravidão e Ah, estávamos em direção à terra de prometida. novo, a dualidade, né? Exatamente. E o período do deserto é um período de mudança. Então, as pessoas estavam ali se preparando com a expectativa do novo, Uhum. mas ao mesmo tempo vivendo uma terra de ninguém, né? É um momento desafiador, onde ele traz isso entre as comparações dos antropólogos, que é, existia uma igualdade, né? E aí a gente percebe, se a gente trazer né, para a nossa realidade atual, a gente já não encontra mais as mesmas características daquelas pessoas que viveram dessa história contada no deserto, né? Hoje a gente tem um olhar completamente diferente. Hoje a gente tem a desigualdade muito grande, né? A gente tem outros olhares que o texto também ele vai descrevendo e vai falando. Mas não dava para ler tudo, então eu recortei uns pedaços que Muito bom. daria para a Agora, gente entender. então eu acho que agora faz até mais sentido o que eu estou trazendo como reflexão dessa questão da mudança, né? De você estar numa crise e de que forma essa crise abala suas estruturas internas para você poder, muito do que a Sara falou, transformar e sair desse lugar, né? Acho que é mais ou menos isso que eu tinha para falar. Bem, oi, Thaís. Oi, Gilda. Oi, querida. Eu encontrei aqui, eu estive no deserto em 2012, tá? E o deserto permite que você conheça seus limites. Ele é desafiador. E o tempo todo, parece que ele nos provoca, ele nos coloca como pelo avesso, tá? É como se algo lá dentro é muito transformador, tá? E ele é muito imperioso, ele é árido, ele não sorri para você, ele traz você à tona com muita força. Eu retornei em 2018. Mais uma vez, quebro paradigmas, abro portais, me busco, e nessa vez eu me encontrei. Então, ele desafia muito a gente, tá? E eu percebi, não é, que acumulei muitas ilusões, muitas fantasias, e percebi que nada disso fez parte de mim. E nesse encontro com o deserto, eu percebi que algo estava vindo à tona, e eu estava ressurgindo das minhas profundezas, tá? Há algo oculto, mas tão oculto que eu me encontro e me deparo com ele e minha alma sorri. Então, na primeira vez que eu estive no deserto, foi muito desafiador. Na segunda vez, eu saí como se eu tivesse tido um encontro de ser apresentada a minha alma. E eu saí com um sentimento de profunda alegria. Então, é muito interessante que depende do momento de você estar, mas sempre é para você vir à tona. Sempre é para você
mergulhar na aridez. Ele é tão árido que ele joga você para dentro com muita força e você é sacudida e você se encontra. Então, na segunda vez, em 2018, foi muito forte, tá? E, enfim, eu fiquei muito feliz. Achei que estava conseguindo avançar, tá? O meu encontro, a princípio, eu estava na Espanha, em Andaluzia, em Toledo, numa excursão, e vivi um insight muito forte, que me desequilibrou totalmente, tá? A minha caminhada é muito filosófica. Eu passei a vida estudando, estudei muito as obras de Kardec na área espírita. Depois, como profissional de yoga, mergulhei em Vedanta, estudei profundamente Vedanta durante 8 anos e fui à Espanha a convite de uma amiga e fomos a Toledo. E dentro do processo eu tive um insight fortíssimo que realmente me desequilibrou, tá? E quando eu voltei, eu tive que segurar firme ao lado das pessoas que estavam comigo, disse, aconteceu algo comigo. Esse foi o quê, Gilda? Eu disse, eu não sei, não estou entendendo. Eu só sei que minha alma é judia. Então, a partir desse... Não, foi assim uma coisa muito forte. Mas que loucura é essa? Eu falei, que isso? Não, eu não sei. Eu fui jogada na parede e quando eu saí da parede, eu só sabia isso. E a partir dali, a excursão mudou para mim, porque eu comecei a querer visitar todos os lugares por onde os judeus tinham morado, o que tinha acontecido na Espanha. E, enfim, mudou a minha vida. Eu fui para Madrid, fui numa biblioteca lá muito grande, encontrei um livro buscando, o livro que para na minha mão é Cabala. Eu volto para o Brasil, procurei Newton Bond, estudei toda a obra dele, não é? E na verdade, assim como o deserto pode ser um código também de mudança de percepção, mudança de consciência, tá? Eu percebo isso, tá? Fui convidada por Marli, em plena pandemia, a ir a entrar na sinagoga e para que o Joseph Salton estaria fazendo um estudo na sinagoga. Eu entrei, eu não tinha muita habilidade, como continuo não tendo muita habilidade com internet, etc. e tal, mas eu me encantei, tá? Nesse dia, mas fiquei um mês. Eu não tinha som na internet. E eu fiquei um mês assistindo todo sábado um encontro sem ouvir som nenhum. Mas eu tinha um horário com a comunidade. E isso me fortaleceu muito. Até que um dia um amigo disse, Júlio, eu não acredito que você está assistindo algo que você não ouve nada. Eu disse, não, eu não entendo, eu não consigo colocar som. Ele então veio à minha casa, todo de máscara, mexeu na aparelhagem toda, botou tudo com som, e eu estou aqui até hoje, participando, e percebo a cada dia como se algo viesse sendo transformado suavemente, tá? E é isso, tá? Que lindo. Então, eu quis colocar os 2 momentos que eu estive no deserto, tá?
No segundo momento, nós tivemos com o Marli, fomos com o Joseph Salton, tá? E foi muito gratificante, tá? E estamos ainda nesse movimento, tá? De compreender, de entender, tá? É uma mudança muito forte, tá? Eu tenho um grupo que estuda Cabala e estamos nesse estudo, tá? Compreendendo cada momento, tá? Eu me sinto muito em casa, tá? A outro dia, a Maria até me perguntou, Júlia, você está sempre à vontade? Eu disse, estou. Eu me sinto muito em casa, é como se eu conhecesse todos há muito tempo, tá? Mas há muito tempo mesmo, muito mais do que o tempo que eu tenho, tá? E é muito gostoso, eu anoto tudo, tá? E continuo estudando, e é isso, tá? É uma alegria, uma honra estar aqui com vocês. Eu me sinto muito abraçada, me sinto muito honrada. Na verdade, é um encontro de honra, tá? Caminhar tanto tempo, eu disse, gente, eu tive que sair do país para descobrir que minha alma era judia. Isso foi uma loucura para mim. Quando eu voltei, meus amigos, o que é isso? Isso eu não sei, eu não entendo. Mas eu só sei que eu sou isso. Eu só sei que eu sou judia, que minha alma é judia. O que eu posso fazer? E aí mergulhei, estou aqui mergulhando até hoje. Um beijo. Muito Obrigada. bom, muito bom. JB, você levantou a mão e baixou, eu que não enxerguei mesmo, porque às vezes meu computador falha. Só antes do JB falar, só um segundo, JB. Eu queria só saber se tem alguém que não falou ainda e quer falar também, só para a gente dar oportunidade para todos, depois daqui a pouquinho o JB fala de novo. Se é que tem alguém. A Carol tinha feito assim a cabeça, assim, você ia falar alguma coisa, Carol? Na hora que a Thaís perguntou, você falou assim, uau. Eu falei, a Carol deve ter muitas histórias. Carol deve Olha ter só, bastante. eu vou falar, eu posso até contar uma experiência incrível, mas eu vou deixar para contar lá em Shavuot, na nossa vigília. Uau, adorei a ideia. Então, para não me estender aqui, mas eu vou contar a minha vivência, eu fui ao Monte Sinai, nós subimos. E aí eu posso contar, e foi justamente nós passamos a vigília de Shavuot lá em cima. Então, aí tem tudo a ver com a Paraxá, mas eu não vou me estender. E quem tiver na vigília, nesse Ticum de Shavuot, eu vou contar um pouquinho. O Muito JB já bom. levantou a mão porque ele vai estar, assim, a gente sabe, o JB. Nós temos muitos gatos Ah, hoje eu aqui, só hoje. vou, só vou falar uma coisinha, vai, já que você me cutucou, né? Vai. Quando eu estava escutando a Thaís falar, eu estava pensando, é, assim, e você falou assim, não é só coisa de conversão, né? Não. Mas assim, a minha história é completamente ao contrário, né? Porque eu nasci numa família ortodoxa, sionista, que me jogou na CIP para fazer bat mitzvah, não sei como, mas aconteceu. Acompanhei todo o movimento juvenil da CIP, então assim, era uma loucura total. E uma coisa muito. Então, assim, eu vivia numa sinagoga ortodoxa, eu vivia a parte da sinagoga reformista, né? E uma coisa muito interessante, assim, que aconteceu é que quando eu fui fazer um curso nos Estados Unidos com uma rabina, que é um curso de chanting, de cantar, de aprender a rezar um pouquinho mais. Teve um amigo meu que uma noite me mandou um recado e falou assim: Mas o que você está fazendo aí? Você foi, você é sefaradi, você está perdendo suas raízes e você não sei o quê. Olha o que os seus avós vão pensar de você. Eu falei assim, gente, o que esse cara está falando? Ele saiu da CIP
para ir para o Beit Rabat e onde que estão as raízes dele, né? E aí, durante a noite, eu converso muito com os meus avós que já faleceram. Meu avô fala assim: segue o teu caminho, não precisa você ou escutar essas pessoas que tentam, né, te remeter a alguma coisa que você já não é. Escolhe o que você quer ser. Então, assim, para mim foi uma história assim bem forte. JB, agora é sua vez. Nossa, eu acho que eu estou me sentindo em casa. Pois é, eu que só queria, Carol, muito linda a história da Carol também. A gente quer ouvir todo mundo, né? Vamos ter uma madrugada inteira para ouvir. Com Mas, certeza. mas Em Henrique, é, Shavuot, a gente tem a madrugada inteira em Não hoje, Shavuot. não hoje, não hoje. Ah, entendi. mas ó, assim, eu converso bastante com o Muscat, o que eu quis dizer, o judaísmo me fez foi a religião que mais me humanizou a minha fé. Eu sempre cuido das causas sociais e tudo mais, mas de entender o ser humano e de aceitação das demais religiões, o respeito. E eu gosto muito, eu vou ler uma frase que eu fiz até um artigo com esse pensamento de Blaise Pascal, Morar. Posso ler? Pode? É É bem uma frase pequenininho. ou é um tratado? Não, eu só vou ler a frase. Tá O bom. A última artigo é vez que a gente deixou meu. ele ler, a última vez que a gente deixou ele ler, ele ficou uma hora lendo a Ah, frase. falar nisso, de madrugada, eu vou citar um poema lá no Chabot, eu não quero nem Ah, saber. tá bom, de madrugada tudo bem. Você pega seu público, vai lá, né? Aí é um texto de Blaise Pascal que eu gosto de lê-lo bastante, gosto muito dele. E ele diz assim: o homem é apenas um caniço ou um junco, o mais fraco da natureza, mas é um caniço pensante. Essa é a diferença, né? Não é preciso que o universo inteiro se arme para esmagá-lo. Um vapor, uma gota de água são suficientes para matá-lo, mas mesmo que o universo o esmagasse, o homem seria ainda mais nobre do que o mata, porque ele sabe que morre e conhece a vantagem que o universo tem sobre ele. E disso o universo nada sabe. Toda a nossa dignidade consiste, pois, no pensamento. E a partir dele, que nós devemos elevar e não do espaço e da duração que não saberíamos ocupar. O pensamento. Muito bom, Obrigado por muito bom. compartilhar, JB. É, é muito parecido com um trecho de um salmo, isso que você leu, né? Que a gente costuma usar, eu não lembro de cabeça qual é Ah, o então eu versículo. quero saber do Salmo, né? Eu te passo, me lembra, eu te passo depois. É um salmo que a gente costuma usar em score, no começo, falando sobre a perenidade do ser humano. Verdade. Me lembrou muito o comecinho, né? Não tudo, mas o comecinho me lembrou muito. Essa história do junco aí, exposto aí, né? Mas alguém quer falar? Deixa eu só falar uma coisa antes que alguém pegue o microfone de novo. Duas coisinhas, ou três talvez. Só lembrar um pouquinho da nossa programação nesse fim de semana, né? Assim, eu não sei se todos vocês vão participar, mas eu acho que a maioria dos que estão aqui vão participar de alguma maneira, seja presencialmente, que vai ser uma delícia encontrar todos vocês e dar um abraço e a gente fazer a vida lá, todo mundo abraçado ao ar livre. Se Deus quiser, não vai estar chovendo. Carol, você falou com ele? Combinou direitinho? Não vai estar chovendo, então a gente vai fazer a vida lá ao ar livre. Ligação direta, pessoal. Ligação direta. O lugar onde a gente vai estar é um lugar bem gostoso, recomendo fortemente. Nós estamos meio encerrando as inscrições, porque a gente já comprou as cadeiras, já sabemos quantas pessoas mais ou menos vêm, e é muita gente. Mas se ainda sobrou alguém que não deu o nome, por favor, avise hoje, para amanhã a gente fazer as listas e tal. Tem muito trabalho nessa quinta e sexta-feira. Enfim, então tudo isso é no sábado à noite, estou falando, mas eu vou voltar um pouquinho para trás. Na sexta noite a gente vai ter um Kabbalat Shabbat que não é do Neshama, mas é com gente do Neshama, lá no Residencial Einstein. Se alguém quiser ir, precisa avisar, porque eu tenho que também passar os nomes lá para a segurança lá do residencial.
tá bom? Então, por favor, não esqueçam de me avisar se alguém quiser participar, será um prazer. Como eu falei, e como o Dani falou tão bem no sábado, né? É uma experiência incrível participar desse Kabbalat Shabbat e, enfim, estar junto com aquelas pessoas que têm tanta experiência, muito mais experiência que a gente para contar, e coisas incríveis que eles têm para contar para a gente. Então, mas só precisa avisar para ter o nome e facilitar a entrada. É sexta-feira agora, dia 7, às 6h15, entre 6h15 e 6h30, a gente começa na Vila Mariana. No sábado de manhã tem Shabbat Bamidbar, então vamos estar juntos, começando a leitura desse novo livro, né? Lembrando que em hebraico o nome vem das primeiras palavras, por isso Bamidbar, né? O famoso deserto, o Bemidbar, como aparece na Torá, como a gente lê na Torá, ou em português, ou, enfim, em outras línguas, números, né? Tem a ver com todos os censos que a gente faz, que aparecem nesse livro, e sobre os quais eu quero ver se sábado eu falo um pouquinho. Tem umas ideias legais aqui que eu andei lendo. Então, tudo isso no sábado de manhã e sábado à noite, então, nosso Tikkun. Quem participar, e a gente vai tentar transmitir o Tikkun, em princípio vai dar tudo certo, online estou falando, principalmente para quem está fora de São Paulo e não pode vir. Só que para quem vai no presencial, não cheguem atrasado. Está marcado às 7, assim, mais tardar 7h15 a gente vai começar com Avdalá. Então, e Avdalá é imperdível. Então, como eu falei, ao ar livre, tudo. Então, não cheguem muito atrasado, tá bom? E logo depois vem estudos, música, dança, comida. Acho que a maioria de vocês já ouviu, eu já dei mais ou menos os temas. A gente vai falar sobre sionismo, história do sionismo, com um cara muito legal que alguns de vocês já conhecem. Eu conheço, mas nunca ouvi ele falar, né? O Miguel, de Fortaleza. Depois a gente vai falar sobre o anti-sionismo, que é esse movimento que está tomando tanto corpo atualmente, tanto nos afeta. E quem vai falar é ninguém menos do que o Celso Zilbovicius, um especialista em Shoah. Depois a gente vai, não sei se a ordem vai ser essa, esses dois primeiros provavelmente estão na ordem. Depois a gente vai falar sobre Sofrut, né, a arte de escrever, a Torá e outros textos sagrados, com a Soferet Raquel, que acho que vai ser uma experiência linda. Ouvir ela é muito legal, acho que ela faz isso com muito carinho, né, enfim, está muito dentro dela isso aí. E depois nós vamos falar sobre as 5, nossa, eu perdi uma, as 5 Megilot que fazem parte do nosso Tanakh. Uma delas que é a que a gente costuma ler em Shavuot, Ruth, né, que fala um pouco sobre essas experiências que vocês andaram contando aqui, né? Não vou me estender agora, mas a gente vai falar sobre Ruth no sábado também, à noite. Enfim, vamos ter uma roda de Nigunim, que vai ser uma coisa especial. Venham de roupa mais para sentar no chão, tá bom? Mais à vontade, não precisa vir de salto alto, nada disso. Venham de roupa mais à vontade, porque a minha ideia, pelo menos, é que todo mundo pode sentar no chão, mas quem puder sentar no chão, acho que vai ser legal a gente fazer essa roda de Nigunim sentado, todo mundo próximo, não, enfim, jogar fora todas as cadeiras que eu comprei hoje e fazer isso sentado no chão. E quem tiver violão, traga o violão, viu, Bárbara? Vi seu coraçãozinho aqui, lembrei que você também tem violão. O Pedro, que não está aqui com a gente, Pedro Mota, vai tocar também. Aliás, na sexta-feira ele vai tocar também. O Dani, que está aqui com a gente. Enfim, muitas coisas legais vão acontecer nesse fim de semana. Eu estou muito animado com tudo que a gente está preparando e com a ajuda de todos vocês. Quem ainda não falou com a Marli sobre que prato que traz, melhor salgado, melhor doce, bebida, Coca-Cola acho que não precisa, porque o Denis vai trazer todo um engradado de Coca-Cola, né? Que é a especialidade. Mas, enfim, falem com a Marli está organizando para ter um pouco de cada coisa, né? Muito de cada coisa, não, mas não faltar nada, né? Doce, salgado, bebida, né? Acho que é isso que eu tinha para falar. Na semana seguinte, só para adiantar, a gente vai ter um bar mitzvah, né? No Neshama, lá na Rua Bahia. Aliás, né? Sábado à noite não é na Rua Bahia. Não venham na Rua Bahia no sábado à noite. Não é lá, tá bom, gente? Todo mundo que se inscreveu vai receber um WhatsApp da Laila até amanhã no fim do dia, sexta-feira de manhã mais tardar, com o endereço direitinho, como chegar, se tem estacionamento, não tem estacionamento, se tem metrô, não tem metrô, enfim, tudo isso a Laila é que cuida disso e ela vai mandar para todos vocês, tá bom? Todo mundo que se inscreveu, tá bom? Acho que é isso.
E Bar Mitzvah, agora o Bar Mitzvah no dia 15 é no Neshama, é na Rua Bahia, é na Rua Bahia. Fala, quem que ia falar? Fala, Thaís. Não, muito bom. Eu estava lendo aqui, né, no chat do grupo, o Jailson justamente escreveu sobre isso, né, que lembra, todas as edições lembra a história de Ruth, a Sim, Moabita. a Aí eu não Moabita. quero falar muito porque eu acho que a gente vai ler e vai falar isso em Shavuot, então vamos deixar para esse momento A especial. pergunta, Relembrar. Jailson, a pergunta é por que que ela é todo o tempo chamada de Ruth a Moabita? Ela não se converteu, afinal de contas? O que aconteceu com ela? Logo no comecinho, no primeiro capítulo, ela faz aquela declaração maravilhosa para Naomi. Por que que ela continua sendo chamada de Ruth a Moabita? Hã? Que foi? Amigo, sinceramente, eu não sei. Tá bom. Sempre vem esse aposto, né? É, Esse aposto sempre acompanha. tem uma teoria que ela não se converteu, mas isso a gente deixa para falar no sábado porque é uma longa história. Mas tem gente que advoga isso. Na verdade, ela não se converteu, tá bom? Por isso que ela continua sendo chamada de Ruth a Moabita. Mas por outro lado, ela é bisavó do rei Davi. Então, assim, nossa, tem um negócio cinzento aí no meio do caminho, né? Fala, Rê. Então, ela é chamada Moabita justamente por causa disso, porque ela estabelece. O livro de Ruth é para dar a genealogia do rei Davi. Ele foi escrito para isso. E para mostrar que o rei Davi ele tem um vínculo muito grande com Moab, com os moabitas. Por isso que ela toda hora é falada que Ruth é moabita. E é por isso que por causa disso. Tem uma passagem, inclusive, do rei Davi, quando ele vira mercenário lá do X-rei lá, ele deixa a família dele na guarda de Moab, como do rei de Moab, para que, em segurança, enquanto ele ia guerrear como mercenário. O rei Davi é um personagem muito interessante, muito, muito, muito interessante. E ela é toda hora lembrada, a Moabita, Moabita, Moabita. Isso é uma coisa que incomoda. Então, É muito incomodativo. É incomodativo, mas se você tem a finalidade da Megilat, da história de Ruth, para dar a genealogia do rei Davi, substanciar o rei Davi, é por causa disso, é para lembrar que ele sim, ele tem um vínculo próximo com Moab. Ok, mais um caminho possível. Isso Fala, é uma Celso. teoria, tá? Essa aí, Uma não, são todas teoria. teorias. São todas teorias. São todas Uma teorias. teoria. Ninguém Tudo é vai. teoria, né? Eu acho que ela se converteu. Tá bom, ok. Mais uma teoria, mais enfim, Mais uma. entendimento, é um entendimento, né? Mas enfim, fala, Celso. O que eu queria trazer rapidíssimo, que a gente já está bem adiantado, é a questão que algumas pessoas falaram sobre a dificuldade que é estar no deserto. É preciso lembrar que antes eles estavam na escravidão. Então, estar no deserto é uma evolução. É muito melhor estar no deserto do que estar na escravidão. Essa é uma coisa. E outra coisa também que eu só vou lançar a ideia aqui, a gente pode conversar no sábado. A Torá só poderia ser entregue num lugar como o deserto. Ela não podia ser entregue no Egito, lá na terra de Israel, não. Tinha que ser num lugar onde pudesse haver uma contrição, uma concentração para receber. Isso a gente pode conversar mais. Agora, o que eu quero trazer para as nossas coisas aqui do Neshama, e eu já falei isso no sábado passado, e o homem calendário aqui não consegue não falar, que hoje a gente completa um ano do calendário judaico dos nossos estudos, porque foi exatamente ano passado, com a mesma Morá Thaís, que a gente fez o primeiro estudo aqui, nas quartas-feiras, também com a Parashá Bamidbar. Então, parabéns para nós. No sábado de manhã, eu vou chegar um pouco atrasado, porque eu tenho um outro compromisso lá na CIP, mas vamos ter um drachista estreante, pessoa espetacular, mas primeira vez que ele vai fazer drachá.
Presencialmente, né? Hã? Presencial, ele vai estar Presencialmente. Ele não mora em São Paulo. Presencial. E no dia 15, o Bar Mitzvah, agora vou puxar a brasa para minha sardinha, vai ser bem legal. Isso eu posso antecipar para vocês. O Moré falando do aluno, puxa, o Moré é orgulhoso do aluno que está cantando direitinho a paraxá dele. Gente, eu estou vendo agora que nós estamos aqui também com a presença do Nilson, que foi citado várias vezes, o Muscat, né? E antes da gente encerrar, está na hora, eu sei, mas eu queria fazer um Mexeberach para Fernanda, né? Fernanda, a esposa do Nilson, que está numa situação complexa, para dizer o mínimo, né? Está internada, a gente rezando para que ela fique bem e em breve esteja em casa novamente. Rivka, Chaya, Bat, Avraham, Bessará. E a gente então reza por ela nesse momento. Misheberach Avoteinu Mekor Abraha Leimotenu U'eshlach lanu refuah שלמה, refuat הנפש, refuat רפואת הגוף, ונאמר אמן. Misheberach אמותינו, מקור הברכה, אבותינו, שלח לנו רפואה שלמה, refuat הנפש ורפואת הגוף ונאמר אמן. Baruch atah Adonai, Rofé Acholim. Bendito seja tu, Deus, que traz a cura da alma e a cura do corpo para a fé e para todos aqueles que estão passando por um momento difícil em suas vidas. Nilson, por favor, transmita o nosso carinho, o nosso beijo para Fernanda e estamos torcendo para encontrar ela aqui em algum lugar. Pode ser aqui em São Paulo, pode ser em Santos, em breve, tá bom? Obrigado, Davi. Obrigado a toda a comunidade. Obrigado de coração. Imagina, Amém, amém. o mínimo que a gente pode fazer, a gente gostaria de poder fazer mais, falar a verdade. Se a gente pudesse, enfim, com as nossas mãos curá-la, com certeza a gente estaria ajudando. Não tenho dúvida, não tenho dúvida. Mais alguém quer? Eu acho que no sábado tem que ter bolinho da Marli, porque é um ano de estudo. Uau! Ficou famoso, né, o bolo. Ficou. Vou começar a vender um pouquinho mais caro. Sábado vamos Tudo ter bem. muita coisa que a gente vai ter. A gente podia também fazer um brinde legal. Eu tenho uma garrafa de vodka fechada aqui. Boa, Rabino, você leva então. Vou levar no sábado para a gente fazer uns brindes. Eu Uau! posso só falar uma coisinha, algo importante, eu acho, assim, para mim, que ficou desse estudo, que o Celso falou que a Torá só poderia ser entregue No Sinai, lá, né? no deserto. E aí eu vou pegar uma frase da Débora, que ela falou do estado de ser, ou foi da Dona Gilda, não me lembro agora, desculpa. Na verdade, o deserto, ele é um estado de ser. Não sei se eu consigo me explicar. Então, ele é, ao mesmo tempo que ele é nada, ele é absoluto, ele é tudo. Então, quem teve essa oportunidade de estar, né, em algum deserto, né, eu tive em mais de um, mas realmente subir ao Monte Sinai é algo, foi transformador na minha vida, né? Então, não podia ser em outro lugar, viu, Celso? Eu estou 100% de acordo, porque eu não sei, não consigo explicar tanto, mas só transmitir que realmente é um sentir de plenitude
Apesar de não ter nada, Apesar tem de ser tudo. vazio, né? É vazio, Tem mas é pleno. tudo. Tá. É isso. Assim, eu ainda não tenho ideia de como eu vou me comportar quando eu estiver em Israel novamente, porque todas as vezes, né, eu já estive lá 4 vezes e todas as vezes foi com o Daniel, e todas as vezes a gente fazia passeios muito bacanas, um deles no Monte Sinai. Então, assim, já é emocionante lembrar e estar ali. Imagina, Enfim. né, assim, de tudo que a gente viveu, que a gente conheceu junto, das oportunidades. Eu acho que eu vou ter um choque. Bora, Thaís. Bem, Tô louca para Leva uns voltar amigos também. juntos. Leva uns amigos juntos, tá? A gente faz vamos, companhia. vamos todos, né? Chamar. Vamos lá. É. Ainda temos esse plano futuro. Não sei quando a gente vai conseguir, O mas Instituto está querendo fazer no final do ano lá. Eu acho meio é mesmo? impossível, mas vamos Então, ver. a situação ainda não está fácil, né? Mas, enfim, É. estamos rezando para que tudo se estabilize. E aí, quem sabe, a gente vai Tô cantar em, dentro. cantar em Berlim primeiro, depois a gente vai para fazer o Shabat lá na casa do Ari, pronto, lá no Golan. Tô nessa. Ari Fischer, ai meu Deus. Gente, Muito bom. Thaís, quer falar mais alguma coisa? Não, só agradecer. Muito obrigada. Amei Nós é que as agradecemos, histórias. nós é que agradecemos, Thaís. Super obrigado. E, enfim, semana que vem tem mais, se Deus quiser, mas nos vemos, se Deus quiser, no sábado de manhã, na sexta-noite, sábado de manhã, sábado à noite. Vocês vão cansar de ver, de se encontrar. Se Deus quiser, a gente vai ter muitas oportunidades, tá? Sábado de manhã na Rua Bahia, Davi? Sábado de manhã na Rua Bahia, sim, sem dúvida, com kiddush e tudo direitinho na Rua Bahia. Só sábado à noite, que não é na Rua Bahia, mas é do lado, é pertinho, na Rua Tupi, bem pertinho. Ok, gente. Boa noite a Boa noite, todos. gente. Boa Obrigado. Nos noite, falamos, nos obrigada. Boa vemos. noite. Boa noite, Boa amiga. noite, Obrigada. gente. Tchau, boa Prazer noite. ver todos Obrigada. vocês. Tá Foi, bom? Obrigada, Thaís, Thaís. Moraes. Boa Noite. noite. Beijos Obrigada, para Thaís. todos. Boa noite. Beijo Boa noite, enorme. obrigada. Muito obrigado.